Oi, gente. Eu sou a Graça Cabral e este é o podcast do São Paulo Fashion Week. A cada episódio, vamos ter convidados especiais aqui falando de diversos aspectos da economia criativa. Oi, gente. Estamos de volta aqui. O nosso podcast de hoje está sendo gravado diretamente de Pinheiros, aqui em São Paulo, onde fica a loja e o ateliê do nosso convidado desse podcast, que é o estilista João Pimenta. João, obrigada por nos receber mais uma vez. Adoro estar aqui. Muito legal esse espaço que você construiu aqui. Sempre teve essa ideia de ser uma loja ateliê ou foi surgindo aos poucos? Sim. Na verdade, eu sempre quis ter o ateliê, a oficina, a loja, tudo junto, assim, porque pelo menos no esquema da forma que eu gosto de trabalhar funciona bem, assim. De estar direto com o cliente, de estar direto com a oficina, de ter isso tudo junto. Tem um controle melhor, né? Você fica menos atravessando a cidade. Exatamente. Mais nossa, e fica mais concentrado, né? Muito legal. João é estilista há quantos anos? Poxa vida, eu tô uns 20 anos já na área. Só no São Paulo Fashion Week você está há 20 temporadas, 10 anos. 10 anos. Foram 10 anos na Casa de Criadores e agora 10 anos no São Paulo Fashion Week. E você sempre teve uma marca da sua marca? Quer dizer, a gente pode falar sempre essa liberdade de expressão e de experimentação, de investigação, né? Um traço forte do teu processo criativo é esse lado investigativo que você tem de ir fundo nas questões, tanto nas questões que você quer abordar, e você sempre traz questões muito relevantes para a passarela, como no teu desenvolvimento de produto. Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória, assim, de onde começou esse interesse pela moda. Então, eu sempre tive um desejo artístico muito grande, uma vontade muito grande de me comunicar via arte. Então, primeiro eu achei que era com teatro, depois eu achei que era com cenografia, até eu me encontrar com a moda, assim. Então, quando eu me encontrei com a moda, eu fiquei muito fascinado com a linguagem, com o tanto que ela abrange, assim. Então, eu sempre vi a moda mais do que produto, assim. Para mim, eu adoro produto, adoro ver o cliente vestindo as ideias e se entendendo com as ideias, mas a possibilidade de poder se comunicar, de poder me expressar, eu me considero uma pessoa tímida e eu tenho um desejo muito grande de fala, então eu encontrei nas roupas esse lugar de fala, desde contar as minhas histórias de onde eu nasci, da minha família, do Brasil que é o meu, né, desse Brasil que eu considero ser do meu universo. Então eu encontrei nas roupas uma forma de comunicação mesmo. Então eu tenho muito como comunicação, é uma forma, né, de você se manifestar, de você se colocar. Então eu vejo muito a moda assim como linguagem, também como produto, mas primeiro como linguagem. Muito legal, e a gente vê isso, a gente percebe inclusive o quanto que isso faz contato com o público, né, na hora dos desfiles, e o quanto que você consegue transpor esses manifestos que você traz para a passarela, para a plateia. As pessoas ficam muito emocionadas com a leitura que você faz sempre do momento e das coisas que estão ao seu redor. Você falou desse universo, conta um pouquinho de onde você veio. Eu sou mineiro, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Eu nasci numa família grande, né, de 9 irmãos, uma família humilde. Meu pai era agricultor, né, então a gente vivia no campo. Aos 4 anos eu fui pro interior de São Paulo, Ribeirão Preto, e lá em Ribeirão Preto foi o meu primeiro contato com os tecidos, assim. O meu primeiro trabalho foi dentro das casas pernambucanas, então ali pela primeira vez eu toquei nos tecidos. Eu entrei nas casas pernambucanas trabalhando empacotando, né, tecidos, mas eu já comecei ali a fantasiar com eles, assim. Eu tenho uma paixão muito grande pelos tecidos. Eu fiquei, né, nesse trabalho, depois resolvi vir para São Paulo, porque eu imaginava que aqui eu teria muito mais espaço, mais liberdade também, né? Juntou essa questão de querer sair do universo da minha família também, porque tudo isso iria ajudar eu a abrir, né, horizontes, exatamente. Então eu vim para São Paulo, aí aqui eu cheguei, passei pela São Caetano trabalhando com noivas, montei meu ateliê. Aí eu tive o primeiro contato mesmo de verdade com moda, foi o Mercado Mundo Mix, há muito
tempo atrás. E aí, esse desejo conceitual começou ali. Era muito engraçado, porque a gente tinha ali todo mundo tentando vender os produtos e eu tinha um stand que só vendia mini saias. Então eu tinha 300 modelos de mini saia e aí cada um mais terrível do que o outro, né? Porque eu era feito de carne, de gilete, de seringa, de prego. Então era um absurdo, assim. Então eu já comecei errado. Mas literalmente? Literalmente. Revistas pornográficas. Era bizarro, assim. Uma vontade. Eu sempre gostei muito, né, dessa comunicação. Então eu não entendia por que eu não vendia. Por que os meus amigos vendiam tanta camiseta, bermudas, shorts e as mini saias de lâmpadas, de gilete, não era... Encalhavam. Na verdade, assim, ali eu descobri quanto é interessante esse lugar também conceitual, porque eu tinha era o meu começo, né? Eu tava começando a me expressar e eu tinha uma aceitação de mídia absurda, assim. Todas as mídias que iam pro evento, elas ficavam horas ali com a gente tentando entender o porquê daquilo. Então, eu venho... Até pouco tempo eu ficava discutindo muito essa questão. Nossa, será que esse espaço conceitual, né? O que ele me traz de verdade, né? E ele me traz muita coisa, desde o começo. É que a gente que vive nessa loucura de querer capitalizar e sobreviver no mercado, a gente acaba não percebendo, assim, um monte de coisas, né? Então, o quanto também existe esse espaço, sim, sabe? Dentro da moda. O quanto esse espaço conceitual, ele também pode abrir muitas portas, né? Hoje, quando eu faço um desfile, quanto mais conceitual ele for, mais retorno eu tenho. Sim, mas eu acho que isso é fundamental, porque é a tua assinatura, né? Sim. Então, na hora que você traz um conceito forte, que a pessoa... É isso que eu estava falando, quer dizer, eu acho que não só a mídia especializada, ou aquele olhar do especialista, mas como você toca o público. Sim. Isso é o conceito, é onde você... É o que a gente fala se manifestar, né? É o manifesto que você traz impresso, de alguma forma, naquela criação que você traz para a passarela. E você sabe, Graça, que eu consegui um espaço no mercado onde essas roupas que são quase figurinos, né? Que essas roupas que são, assim, muito diferenciadas, eu tenho esse cliente. Eu tenho esse cliente porque quando termino meu desfile, eu já tenho o nome das pessoas separadas. É muito incrível. Hoje eu não tenho acervo das peças porque termino os desfiles, eu já tenho quem vai ficar com qual peça, assim. E é muito legal porque tem muita gente que gosta de fazer conceito, mas tem medo, né? De não ser comercial, de não vender. Lógico, eu também sempre tive essa questão de não querer industrializar minha marca. Então, eu não tenho vontade de ser uma marca que tem um jeans que produz milhões, né? Uma peça que produz, por exemplo, as minhas peças, eu produzo no máximo 6 de cada. Sempre uma edição limitada. É sempre muito limitado. Então, isso funciona comigo porque eu não tenho esse desejo grande, né? De ser uma marca difundida que vende em todos os lugares. Eu cheguei a um ponto que eu percebo que isso não diz com os conceitos que eu tento colocar dentro do meu trabalho, né? Então, é muito bacana, porque quanto mais louco, quanto mais errado, mais caminho elas têm, assim, é muito bacana. Agora, isso te dá também mais liberdade, né? Para você poder fazer esse teu trabalho autoral sem essa preocupação tão grande com a produção e se você vai ter a escala de venda que outras marcas maiores precisam ter, né? Sim, não, é muito confortável e gosto do jeito que é, desse formato, mas assim, a gente também tenta desdobrar algumas coisas do desfile para comercial, então peças shapes que funcionaram no desfile vira uma camiseta, né? A gente também tem alguns produtos que a gente faz numa escala pequena, mas produz. Mas assim, é muito libertador hoje saber de que não é uma esquizofrenia, né? Do mundo mix. Das loucuras do mundo mix para você agora, direto para a marca. Mas saindo do mundo mix, como é que foi esse caminhar até a criação da marca? Quando é que você cria a marca? Já no Mundo Mix você tinha marca? Não, no Mundo Mix eu trabalhava como João Pimenta. E era muito engraçado porque a gente usava a própria pimenta jogada no chão e as pessoas pisavam nas pimentas, ficava um cheiro fortíssimo, assim. Era uma performance, era muito gostoso isso. Mas eu senti uma necessidade de conhecer mais a roupa. E aí começou o meu interesse pela alfaiataria. Ali eu fazia mini saias, mini saia é um quadrado, né, com quadril e cintura, então era uma roupa muito fácil, a gente desenvolvia com muita facilidade. Mas eu tinha muita vontade de entender realmente a construção da roupa. Então, dali depois eu montei um ateliê sob medida de alfaiataria. Mas se você foi estudar a alfaiataria, você começou a fazer por conta própria, como é isso? Porque a sua alfaiataria é um ponto forte, né? Um ponto forte da marca é a alfaiataria. É um ponto forte, a gente gosta
gosta muito aqui de fazer, e a gente aprendeu a fazer desmontando paletós. Eu deveria ter vergonha de contar isso. Não, por quê? Nunca. Não, então, mas assim... A gente teve um podcast, aliás, quem não ouviu, tá disponível um podcast com o Wilson Ranieri e falando sobre a questão das costureiras e, enfim, dessa questão da modelagem. Exatamente... Ele fala exatamente disso, quer dizer, da importância, e é fundamental, ele que fez Santa Marcelina, etc. É fundamental desconstruir. Pegar roupas, né, em brechó e desconstruir, ver como ela foi construída. Então, eu acho que é... Mas acho curioso que você tenha mergulhado nisso, né? Realmente é um caminho. Tem essa coisa, né, do primitivismo, né, que a vontade de fazer supera a técnica, né? Então o desejo de fazer é tão grande, a vontade de fazer é tão grande. E assim, eu nunca tive muito acesso a fazer um curso, porque a minha vida sempre foi uma loucura muito grande, né? Então, eu nunca parei para me preparar, eu sempre corri atrás e querendo fazer. Então, eu comecei desmontando paletós e tentando entender por que de cada pedaço, né? Então, e é tudo muito óbvio, na verdade, né? Porque os enchimentos peitorais é para tirar a cavidade, né, entre o peito e o ombro, as estruturas de ombro. E aí foi muito bacana descobrir dessa forma. Porque o que aconteceu? Eu achei uma forma minha de fazer também. Então, hoje, as pessoas que passam por aqui, que me ajudam a construir essas roupas, elas falam, nossa, mas você faz de um jeito totalmente diferente de uma alfaiataria tradicional, né? Então, isso foi muito bacana, porque talvez se eu tivesse começado da forma correta, eu teria medo de mistura de materiais, eu teria medo de tipo de construção, né? Hoje, por exemplo, se eu pego um alfaiate e falo, olha, eu quero misturar lã fria com couro, ele me mata, ele fala, você tá louco, né? E aqui a gente faz tudo, a gente mistura tudo, a gente recorta tudo. Hoje mesmo a gente tá preparando a coleção, a gente migrou, que a gente fez um Frankenstein de um macacão com paletó. Queremos um macacão alfaiataria, então a gente misturou os dois e aí fez encaixar e é bacana. Então eu acho muito legal essa liberdade de você, né, esse interesse também, né, de você querer saber. Hoje a gente tem um pouco mais de domínio, tem pessoas aqui dentro que entendem muito, né, que a gente confronta as ideias também, que sabe fazer bem feito. Mas assim, a maioria das coisas que eu faço de roupa eu aprendi dessa forma, com muita vontade de fazer, olhando como se faz, desmontando peças, fazendo tecido, construindo tecidos do zero também, porque eu sempre tive muito problema de não achar o material ideal que eu queria para as roupas. Aí eu conheci o tear, e o tear me possibilitou construir tecidos. E acho que no final das contas, tudo isso te leva para um lugar diferente, né? Te dá... Eu costumo dizer que quando alguma peça tá dando errada, eu fico muito feliz porque ali pode sair um novo ali, entendeu? Então, tipo, essa coisa de o novo não é o correto, né? O que é correto já tá definido, né? Sim, você tem que experimentar, né? O novo tem que sair de alguma experimentação, e a experimentação tem erros ali, né? Sim, se a gente considerar o que é chamado erro, que é isso que você está falando, quer dizer, se a gente parte já do ensino tradicional de como é feito, talvez a gente não erre. E aí o não erro não te permite essa possibilidade de criar algo novo. E a gente percebe, quer dizer, pegando o que você está falando, tanto a curiosidade do ponto de vista da investigação dos materiais, né, que você traz lá de trás já com o teu interesse pelos tecidos, pelas texturas, os acabamentos, e depois já brincando com as possibilidades de criar mini saias de qualquer material, e depois quando você traz esse seu interesse para a construção da roupa e começa a criar com essas duas vertentes, você acaba criando uma identidade muito sua. Sim, exato. Bacana. Isso mesmo. E é interessante porque é isso que você fala, quer dizer, o teu próprio interesse de buscar o novo e de buscar, a partir daí, não só na construção da roupa, mas também nos materiais, você vai pesquisar coisas inéditas também, né? Sim, eu valorizo muito o ensino, assim, eu acho que as pessoas, elas têm que estudar, elas têm, mas eu acho que isso, fora disso também tem outras formas de você chegar no mesmo lugar também, né? Não existe caminho único, né? Exato. Acho que cada um vai traçar o seu e achar a melhor maneira de encontrar ali como que vai fazer melhor, o que quer mesmo fazer. Acho que tendo essa vontade de fazer, né, essa intenção, eu acho que é isso que você falou.
acaba saindo alguma coisa, acaba chegando lá. E eu acho que você mostra isso desde o início da tua trajetória, que você tinha muita vontade. Então isso acho que também resulta, né? A gente vê um produto no final. Mas conta um pouco dessa investigação que você faz com os tecidos, que isso é muito legal também, né? Que você chegou no tear. O que você quer? Conta então, um pouco mais dessa história de chegar no tear. O meu interesse foi sempre pelo universo masculino, né? Embora a minha pesquisa nunca foi o universo masculino, foi, né, essa coleção que eu vou apresentar agora, ela está dentro do universo masculino em termos de pesquisa. Mas eu sempre me interessei muito pelo segmento masculino, pela deficiência do mercado masculino. Você achava que é muito que ele não... careta, assim, exatamente. Tudo do mesmo, né? Tudo do mesmo, e é um mercado extremamente interessante, né? Porque os homens consomem de uma forma muito diferente das mulheres, e aí, para construir essas roupas, eu sei que tecidos não são separados como tecidos de homem e tecidos de mulher, mas eu tinha muita dificuldade de conseguir texturas diferentes e que fugisse dessa coisa do algodão, viscose, né, das fibras já conhecidas. Então, em uma coleção minha, eu descobria o tear, e aí a gente começou a experimentar a tecer. E aí é muito bacana, né, porque aí a liberdade é gigantesca, né, porque o tear, ele aceita o que você quiser colocar, e aí a gente começou a entender que a gente podia fazer tecidos com cara totalmente diferente de todo mundo. Então, isso me ajudou muito, assim, a começar a construir esses tecidos. E hoje também eu já tenho um olhar um pouco mais afiado para os tecidos, assim, então eu já consigo também até encontrar no próprio mercado, né, esses tecidos, porque geralmente eles estão escondidos nos lugares, são aquelas coisas que ninguém quer, os rejeitados, exatamente. Então, assim, e a manufatura também, os bordados, essa coisa de trabalhar a manufatura, que deixa uma energia super bacana nas peças também, né, de bordados, de trabalho manual. Muito únicas, né? E eu tenho discutido muito também essa questão desse momento que a gente vive, que é muito bacana esse momento, nesse tempo da internet, onde as coisas são todas muito rápidas e tudo é muito, né, tudo é muito para agora, e com isso tem se perdido um pouco essa questão da manufatura, né? Então o alfaiate já está desaparecendo, as pessoas já não estão mais valorizando tanto essa questão de ficar dias para se fazer uma roupa, e eu acho que nisso a gente está perdendo muito, a gente está perdendo muito porque a energia que se concentra numa roupa feita dessa forma, né, de uma forma manufaturada. É o que você vai levar para casa, né? Exatamente, energia, né? Exatamente. E a gente vê, quer dizer, esse interesse aí pelo universo masculino, a gente vê que historicamente, se a gente, né, estudar um pouco a questão da história mesmo, a gente vai ver que o homem tinha muitas possibilidades de vestuário, até às vezes mais ampla até do que as mulheres na época. E isso foi se perdendo de alguma forma. O homem, ele ficou mais reservado, mais padronizado, talvez pela era industrial e por essa necessidade da rapidez, né, de ter tecidos práticos, da funcionalidade se sobrepor talvez a que a gente está falando aqui, né, da manufatura, de uma peça mais elaborada ou mais única. Você acha que isso está mudando? Muito, hoje você está vendo isso? Muito, acho que está mudando muito. Acho que o homem, mesmo o homem brasileiro, acho que evoluiu muito. Antes tinha essa coisa de que o homem queria o mais simples, que ele não se importava com roupa. E eu tenho sentido que cada vez mais os homens têm, pelo menos assim, o tipo de homem que a gente atende aqui, né, o nosso cliente, ele quer o diferencial, ele quer fugir desse comum, ele não quer o tecido comum que está no mercado, ele não quer a camisa xadrez ou listrada, sabe? Então, assim, é uma pena que o mercado ainda não tenha enxergado o próprio homem dentro do mercado. Então, eu acho que tanto as tecelagens, as confecções, os estilistas, hoje o homem, ele tem uma vontade muito bacana de consumo. Eu sinto que está acontecendo uma inversão, assim. Eu tenho mais clientes homens interessados no diferente do que mulheres. É bem curioso mesmo. Porque normalmente é o contrário, né? Sim, seria o contrário. Sim, E a gente não está falando só de um universo gay ou de um homem que está dentro desse universo artístico, que é mais sensível, não. A gente tem cliente mesmo de todos os lugares, assim, de um executivo, de outras profissões. Eles vêm com a esposa. Eu vendo muita saia para homens que vêm com as esposas, escolherem as saias para eles. Acho que a gente está em outro momento, assim, graças a Deus. Que bom, né? Isso é muito bom. Você criou a marca, você abriu a marca mesmo em 2003, é isso? Isso. E aí, desde esse início, você sempre trabalhou
teve no seu radar questões de autoestima e de brasilidade. Você sempre trouxe muito isso e esse universo rico e diverso que a gente tem mesmo, que eu acho que é uma das maiores riquezas que a gente tem mesmo no país, né? Culturalmente falando. Continua sendo algo muito presente na tua criação. Bom, por ser de uma família grande do interior de Minas Gerais, a gente é comum que se tenha baixa autoestima, né? Então eu sempre foquei muito com essa questão de ter o baixa estima, de não estar seguro, sabe? De não estar à vontade para colocar as ideias. Depois, com essa questão de você começar a pensar o que é o Brasil, né? Quem somos nós, de que forma que começou esse país, né? O que realmente é valioso aqui dentro, né? O que realmente tem valor e não tem valor. Eu comecei a perceber que tudo que eu achava que era muito pobre, que era muito simples, que era muito, muito pobre, na verdade era o que eu tinha de mais rico, sabe? Que são as cores do meu estado, de Minas Gerais, o folclore de Minas Gerais, o vestido floral da minha mãe, sabe? A calça alta do meu pai, sabe? Tudo isso que eu achava, as coisas religiosas do meu pai sempre esteve envolvido com folia de reis, com congados, então eram tudo coisas que antes me envergonhava e depois eu comecei a perceber que isso, na verdade, era de uma riqueza. Era de uma riqueza absurda, né? Então, hoje, a gente sempre está fundindo esse contraponto de pobre e rico para poder pegar isso que a moda coloca de lado, né? Que são as pessoas mais simples, né? Que é essa coisa rural, a coisa do caipira, né? Então, isso tudo que a maioria das marcas tentam colocar para trás, assim, a gente pega isso e põe na frente, porque é muito precioso, na verdade, porque é a verdade, né? A verdade do país, da minha verdade, né? Dentro do meu universo. Então, quando eu percebi que eu poderia pegar tudo aquilo que me envergonhava, e colocar aquilo como à frente do trabalho, aí eu percebi que realmente seria muito fácil, sabe? Tipo, brincar com essa coisa de cultura, de folclore, de falar do país, de falar das pessoas, de contar essa coisa de religiões, dessa mistura de religiões que a gente tem, porque a gente está num país muito rico, né? E a gente... assim, é muito engraçado, porque parece que tudo que é mais precioso está dentro do universo pobre. Eu não sei se é tão, enfim, taxativo, assim, né? De ser somente, mas eu acho que a gente tem um país enorme, diverso. Cada estado seria um país em si, sim, né? Com suas características, suas questões, e eu acho que entra aí todo o ambiente que você tem em volta, mas também as tradições, né? As questões sociais, as questões religiosas que frequentam ali aquele entorno. Porque a gente vai ter estado que tem uma predominância indígena, a gente vai ter estado que tem uma predominância negra, a gente vai ter um estado que tem um pouco de tudo, a gente vai ter um estado como Minas Gerais, que eu acho... Eu sou mineira também, que eu posso falar. A gente até brincou que a gente entrevistou um monte de mineiros. Não foi nenhum privilégio. É que mineiro adora mesmo moda, adora se expressar. E eu acho que tem uma coisa do Estado que favorece isso, porque tem uma riqueza própria. Da manufatura, do bordado. E tem uma coisa também, Graça, que é assim, a deficiência, eu acho que ela aguça muito a criatividade. Então, por exemplo, uma casa da favela, ela pode ser mais criativa do que uma casa burguesa, porque uma casa burguesa vai seguir um padrão americano, entendeu? E uma casa da favela vai pegar caixa de geladeira para fazer. Um mendigo na rua, ele se protege de um jeito, com sobreposições, e que para mim é muito mais criativo do que um cara com o melhor terno do mundo desfilando dentro de um shopping. Nós chegamos a fazer uma exposição no São Paulo Fashion Week com o Cristiano Mascaro, fotógrafo, de moradores de rua, do estilo moradores de rua. Era inacreditável, realmente, assim, as imagens que vinham... Não, é um absurdo, é um fashion absurdo. Né? Então, que, assim, o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, eu acho que quando você tem facilidade para ter as coisas, você é mais frio, sabe? Você é mais intenso, você precisa se virar para conseguir as coisas, então você é mais criativo. Então, eu acho que isso eu acho que é uma grande sacada do Brasil, assim, o Brasil é isso, sabe? Essa coisa que a gente tá sempre tentando, sabe, se
se organizar e querer sempre fazer o melhor, mas tem uma grande deficiência em tudo, né? A gente tem deficiência de todos os sentidos. A né? gente sempre brincou que o jeitinho brasileiro é, na verdade, um fator de inovação. Sim, porque na hora que você muito. tem que dar um jeito e se virar, você vai buscar uma forma. Aquilo que você falou, quer dizer, na hora que eu tenho que ver como é que eu vou fazer a alfaiataria. Eu vou me virar e vou dar um jeito. Então, eu mesmo acho um caminho para criar. E eu acho que a gente vê Acho que a gente ainda vê, o que é uma pena, com menosprezo ou com uma coisa menor, o jeitinho, quase como um defeito, mas na verdade ele nos auxilia a buscar o novo. Sem dúvida nenhuma. E se a gente tivesse mais formas de valorizar isso, valorizar essa característica que o povo brasileiro tem por necessidade, mas que pode virar algo que não seja por necessidade, né? Que seja realmente como um traço de potência. E esse jeitinho visto dessa forma, né? De você agora não de ludibriar, de tentar, né, ser mais esperto do que o outro. Sim. Esse jeitinho é bem estranho. Não é se dar bem, né? Se dar bem, óbvio, as pessoas querem se dar bem no bom sentido. Mas não em cima de passar por cima das pessoas, né? Que era o mau sentido do jeitinho, né? Eu não quero ficar ostentando a coisa da deficiência, mas assim, para mim ela sempre foi positiva. Eu sempre fui tentar descobrir como fazer, fui tentar fazer do meu jeito, exatamente porque eu não tinha recursos para fazer de outra forma, né? Então isso também foi bacana, porque me deu um outro lugar também. Agora, você começa pelo masculino, mas você, num determinado momento, traz o feminino para dentro da marca também e brinca um pouco com essa troca, né, entre o masculino e o feminino, o que é padronizadamente considerado masculino ou feminino, e você traz essa discussão para as tuas coleções e para o teu pensamento. Fala um pouquinho desse caminho do masculino, como é que você chegou no feminino, embora o feminino sempre estivesse presente no teu masculino também, né? Sim, na verdade eu comecei, minha primeira coleção foi feminina, primeira coleção de todas, assim, foi uma coleção feminina. Eu tinha o desejo de fazer roupa para as mulheres, e aí depois eu percebi o quanto que os meninos queriam vestir isso, o quanto que os meninos procuravam nas araras coisas que pudessem servir neles. Aí eu falei, poxa vida, existe aí no masculino um espaço maior do que no feminino. Mas essa mulher, ela nunca saiu de dentro da casa, né? Ela sempre esteve. Só que então, como eu faço um masculino, onde eu uso modelagens femininas, essa minha roupa ela é um pouco maior, né? Então, porque é um corpo de homem com modelagens femininas. Então, essa mulher que não é a mulher de passarela, né, que é uma mulher que não tem esse manequim 34, 36, ela encontra na minha roupa uma roupa com uma modelagem, né, com um pouco de uma modelagem feminina, mas com tamanho maior. Então ela nunca saiu daqui. Só que eu comecei a perceber que elas queriam mais do que isso. Elas queriam desenho de busto, de cintura. Então eu comecei agora, há 4 edições atrás, eu comecei a fazer também uma coleção focada pro feminino. Por quê? Eu estava muito acreditando nesse momento de romantismo e eu acreditando muito que eu não precisaria mais falar de não gênero dentro das minhas coleções, né? Porque isso já estava na novela, isso já estava em todos os lugares, então eu não sentia mais a necessidade de tratar as minhas coleções dessa forma. Então eu achei interessante que eu dividisse, que eu tivesse coleções masculinas e femininas. Mas diante da situação que a gente está vivendo agora, né, com essa coisa absurda política, né, que a gente está vivendo, onde, né, as pessoas começam a querer definir cores de roupas para as pessoas, né? Aí eu senti, poxa vida, acho que agora ainda não é o momento de deixar esse assunto de lado. Aí resolvi mais uma vez juntar as minhas coleções novamente e continuar batendo em cima dessa história de misturar, né, os gêneros. Embora eu percebi que a maioria, assim, da maioria das marcas, a maioria das pessoas que fazem esse tipo de mistura acaba olhando mais para o homem do que para a mulher. Então você percebe que os desfiles todos, eles são homens com roupas mais afeminadas. Então hoje tem um raciocínio de não gênero voltado muito para o homem com roupas de mulher. Eu mesmo fiz isso a vida toda. Então, tanto é que esse trabalho que eu estou desenvolvendo agora para a próxima edição do evento, ele é um olhar novo em cima de gênero, para mim, completamente novo. E agora, mais do que nunca, minha coleção está ficando masculina, porque agora eu estou olhando para as mulheres que gostam de se vestir de meninos. Então, acho que quem vai ganhar com isso vai ser o meu cliente, porque
a minha roupa tá ficando mais séria, tá perdendo um pouco das cores, dos volumes, dos bordados, dos brilhos. Quer dizer, acabou que a mulher trouxe mais o elemento masculino. Você acredita que eu tive que olhar para a mulher para poder fazer uma coleção masculina? É terrível, né? Tipo, não tem jeito, né? É tão fácil, né? Tipo, quer fazer uma coleção masculina, olha para o masculino, né? Mas não, então tá muito legal, assim, e eu tô achando que agora eu começo um momento bem novo no meu trabalho a partir desse próximo coleção que eu vou apresentar agora, porque eu olho para o universo das mulheres lésbicas para desenvolver uma coleção que eu tenho certeza que vai agradar o meu cliente que já está dentro de casa, porque eu enxuguei minha cartela de cor, eu enxuguei os shapes, enxuguei os volumes, os bordados, então ela ficou muito bacana, assim, ela tá ficando agora sim, eu acho que eu tô realmente dentro de um espaço sem gênero, sabe, que olhando para a mulher e para o homem, não só para o homem, né? Você percebe todos os desfiles que você vê, é sempre o homem super vestido de mulher, mas as pessoas não olham para o universo feminino, né? Agora eu tô transitando aí, assim, tipo, olhando para elas. Já estamos morrendo de curiosidade aqui para ver. Eu tô apaixonado. Esse novo trabalho, em breve, né, em outubro. E além de todas essas questões, quer dizer, essa riqueza toda que você traz para tuas coleções e para o teu trabalho, você tem outras preocupações, como a sustentabilidade, a inovação. Você tem trabalhado em cima disso também, né? Sim, muito em cima de desenvolvimento, né, de tecidos e também na forma de como eu faço o meu trabalho, né? Porque como a gente não tem uma roupa industrializada, então a gente já cortou aí um monte de processos que não são positivos, né? Então a gente não tem lavanderia, a gente não tem tinturaria, a gente não faz estamparia. Então eu tenho um monte desses processos que são poluentes que a gente não passa por eles. Então a gente tem uma roupa mais ateliê. A nossa roupa, ela é mais, ela não é industrial. Então até hoje eu tenho uma roupa que é feita de uma forma de manufatura. Então isso faz com que eu faça um trabalho que não agride tanto, né, essa questão de natureza. E a forma com que a gente trabalha, porque são as mesmas pessoas de sempre, a gente tem um clima super família, todo mundo trabalha super à vontade, não tem esse clima empresa severo, todo mundo, na parte criativa, todo mundo interfere, então existe uma saúde, uma felicidade muito legal nessa forma. E ser justo, né? Então eu acho que isso, no final, no produto, assim, eu consigo fazer um produto mais correto, assim, sabe? Feito com carinho, feito com tempo, feito com, sabe, sem uma boa parte dos processos poluentes. Você sente que isso está mudando, que o consumidor está mais atento a isso, está procurando, que as marcas, a moda de um modo geral está mais atenta a essa questão e preocupada em ver como transformar? Sem dúvida. Não, sem dúvida. Eu acho que hoje quem está em bons lençóis são as marcas que não cresceram muito, né? São as marcas que conseguiram manter o DNA, a forma de fazer, que não ficaram enormes. Antigamente, quanto mais lojas você tinha, melhor você estava, né? E hoje, quanto menos lojas você tem, melhor você está. A marca do sucesso era estar em tudo quanto era loja. Exatamente, em todas as multimarcas. E assim, pelo menos o cliente que procura aqui, ele quer saber. Ele quer saber de onde veio esse tecido, como foi feita essa roupa. Ainda bem, assim, a gente não tem um cliente que não tá nem aí, sabe, para essa coisa do sustentável. Não. E você tem muito cliente fora de São Paulo? Tenho, muito. E eles compram o quê? Via internet? Via internet. Ou tem distribuição em multimarcas? Não, compra pela minha internet. Loja, é isso. Muito bom, né? Também essas ferramentas de tecnologia ajudaram muito, Nossa, né, João? Menina, nem fala. Nossa, é engraçado, né? Porque o que a gente está vivendo hoje parece que... Como que a gente fazia antes, né? Verdade. Porque hoje, por exemplo, antigamente a gente queria fazer uma ação qualquer. Nossa, levava dias para você divulgar, você tinha que criar um monte de história. Hoje você faz um post no Instagram, já está acontecendo, né? A gente tem um movimento muito legal com o Instagram. E mesmo para o consumidor, né? Que antes via, por exemplo, uma peça, ficava afim de ter uma peça sua e tinha que vir para São Paulo. Sim. Ou pedir para alguém, né, mandar. Não tinha essa facilidade, né? O imediatismo e a facilidade de você poder comprar, né, à distância. Nossa, é incrível. Agora, outra parte do teu trabalho que também é muito significativa é a parte dos figurinos. Você é bastante premiado nessa área de figurinos também. Esse trabalho você sempre fez? É uma coisa que você procurou? As pessoas te procuraram? Como é que nasceu isso? Então, na verdade, esse desejo pelo conceitual me traz esse nicho de trabalho também. Quando eu apresento
peças no desfile bem conceituais, isso me abre outros caminhos, outros trabalhos também. Então, o pessoal de cinema, de teatro, de dança, eles me enxergam via os meus desfiles, né? Os meus desfiles, eles são, para mim, eles são extremamente importantes, porque é dali que difunde para tudo, né? E o figurino, ele, na verdade, ele sempre teve embutido, assim, eu sempre gostei muito de fazer, porque essa questão da liberdade e o que essa roupa... o figurino, ele faz muito a você entender o texto, né? Então, tipo, ele é uma parte muito importante do espetáculo, sim, né? Ele pode tanto confundir tudo, quanto ajudar muito ao entendimento. Então, assim, é um exercício delicioso de ler um texto e colaborar ali para você conseguir passar aquilo para o público, né? Você participa desde o início? Desde o início, quando eu estou num trabalho, eu acompanho os ensaios, embora eu sempre digo que um figurino é uma prestação de serviço, né? Então, tipo assim, o meu criativo vai até onde tá de acordo com a necessidade, né, do diretor do espetáculo. Mas o palco, ele é um lugar muito mágico, né? Porque ali, quanto mais inusitado, quanto mais lúdico, né, parece que mais efeito tem, assim, né? Então eu tenho feito vários e gosto muito de fazer, e tenho tido muita sorte, assim, de ter feito trabalhos bons, e eles estão sempre indicados. Os últimos trabalhos todos foram indicados, eu ganhei vários prêmios no ano passado. Esse ano a gente já tem indicações dos trabalhos do segundo semestre agora do ano que se passou também. O que está em cartaz hoje que a gente pode ir lá ver? Olha, hoje eu tenho no Sesc Pompeia, que chama Casa Submersa, que é um espetáculo que é feito com a Velha Companhia, que é uma companhia bem tradicional de São Paulo. Um espetáculo incrível de 3 atos. São quase 4 horas de espetáculo, e é bem interessante porque é um espetáculo que acontece fora e debaixo da água, então o figurino tem toda essa história também. E eu tenho um outro espetáculo que é um infantil, que está em cartaz também, que é de um grupo chamado Sobrevento, que é lá do Brás, que chama Amigo Fiel, que é muito legal porque é Oscar Wilde, né? Então é um texto bem ótimo para criança. E aconteceu aí uma história muito legal, porque quando eu vi o ensaio e eu fui sugerir o figurino, são dois casais em cena, e o diretor, ele, não, coloca roupa de mulher em todo mundo, porque as crianças precisam saber que isso é possível desde pequenininhos. É uma delícia, é muito libertador fazer figurino, muito mágico, assim. E você tem esse tempo, esse espaço, né, para criar. Sim, bom, né, sim. E sem a preocupação de ser algo comercial, né? Sim, de acabamento, tudo muito mais simples, né, de se fazer. João, falando em criação, e vamos falar um pouco de criações recentes, o seu último desfile no São Paulo Fashion Week, na N47, provocou bastante reação, foi um grande manifesto, e as pessoas ficaram muito impactadas. Fala um pouquinho desse trabalho, o que você queria trazer ali. Então, eu acho que na moda a gente tem esse espaço, né? A gente tem visibilidade, né? E visibilidade hoje é muito importante, né? E aí eu acho que quem tem visibilidade e quer se colocar de uma forma política, eu acho que a gente tem obrigação de fazer. Então, quando comecei o projeto dessa coleção passada, eu tinha muita vontade de me colocar, sabe? Eu não concordo de forma alguma com quase tudo que a gente está vivendo, né? Porque a gente está do lado da arte, né? E quem está do lado da arte não está confortável, né? Porque a educação, a arte, a cultura, é um absurdo, né? Sim. Tipo, a base principal, né? Tipo, se fossem trocados pelo menos por empregos, né? Se tirassem o filme LGBT do cinema, mas arrumasse 10 mil empregos no lugar, né? Então a gente poderia até entender, mas é por nada, né? Então eu tava com muita vontade de me manifestar, e aí aproveitei o desfile para isso, porque como eu te falei, esse espaço muita gente vê, e aí o desejo ali era de passar exatamente esse sentimento de claustrofobia cultural, né? Tipo, essa coisa de estão querendo nos calar e depois brigar por uma coisa que a gente já brigou, pessoas já morreram
para que acontecesse, né, que a gente conseguisse passar por tudo que a gente passou, né, para a gente hoje poder estar aqui, né, se colocando com firmeza. E agora isso tudo retoma como se nada tivesse acontecido, então volta a... É um retrocesso. Um retrocesso absurdo, né? Então, ali, quando a gente cobria o rosto dos modelos com plástico e tampávamos a boca deles, o desejo é de comunicar isso, entendeu? Tipo, a gente precisa saber que não podem nos calar. A gente já fez toda essa revolução, ela já aconteceu. Então, eu acredito que se a gente se junta, se a gente é muito forte, eu acho que a gente consegue se posicionar, se todo mundo se juntos consegue se posicionar e garantir o que a gente já conquistou, né? De não andar para trás tanto assim, né? Sem volta, né? Sem volta. Andamos tanto, como é que a gente vai agora voltar tantos passos atrás? É muito retrógrado. E de uma hora para outra, e por nada também, né? Então, é isso. E assim, eu acho que o desfile, ele tem essa função de, sabe, de tentar pelo menos abrir um pouco a mente das pessoas. Parece pretencioso, mas se cada um faz um pedacinho, né? Se cada um se coloca de uma forma... Talvez... Não, acho que é isso que você colocou. É um espaço onde você não só tem visibilidade, mas tem a liberdade pura da criação. Ou seja, ali realmente, se você quiser se manifestar, você tem esse espaço. Sim. E lembrando que a gente estava ali ocupando um espaço de moda, né? Não poderia abrir mão das minhas modelagens, dos tecidos, né? Do shape das roupas, da cartela de cor. Então, eu não estava ali também só pensando em manifestar de uma forma política, né? Então, a gente estava usando um espaço de moda para fazer um manifesto. Então, a moda ali é mais importante de tudo. Então, a gente trabalhou muito nessa questão, sabe, de desconstrução dos ternos, da questão dos tecidos, das estamparias. Então, tinha um trabalho sério de moda junto, né? Porque senão vira um manifesto e aí não é isso, não é o lugar mais, né? Sim, evidente. Acho que ali não era uma panfletagem, era um manifesto no sentido que se aprofundou nas questões. Sim. E a moda como veículo para isso. E a própria moda questionando, a própria moda que você traz tem um manifesto político embutido, né? Sim. De posicionamento, que eu acho que é disso que se trata nesse momento, né? Como é que a gente se posiciona diante de um possível retrocesso que a gente está assistindo, pelo menos através de algumas falas e atitudes, sobretudo na área criativa cultural, né? Que é onde a gente está conversando. Agora, isso me leva a pensar também aqui, você já adiantou um pouquinho na parte de criação da N48, da próxima edição. A gente pode esperar continuar um manifesto político, um posicionamento? Sim, quando eu saí do desfile último, o 47, o meu desejo no dia que eu entreguei o trabalho era exatamente isso, que eu conseguisse fazer um trabalho que fosse ainda mais focado em moda, né? Por isso eu estou olhando para um nicho que ninguém está enxergando, e estou reconstruindo a minha roupa, porque quando eu te falo que eu estou fazendo essas roupas para as mulheres lésbicas, eu conversei com elas. Pela primeira vez eu fiz um trabalho que eu nunca havia feito, né, que foi conversar com elas, entender qual a necessidade de corpo, de tudo, desde cartela de cor, tudo. Então a gente remodelou a nossa roupa para esse corpo. Então aí tem um trabalho de moda, e eu queria que eu manter essa questão política. Então hoje você olhar para um nicho como das mulheres, eu acho que continua pensando de uma forma política também, né? Então, tipo, vamos dar espaço para essas pessoas, né? Sim, sem dúvida. E sem se aprisionar, não é? Em estereótipos e em padrões. Sim. Porque eu acho que o mais importante é isso. Quer dizer, não é que você faz uma roupa só para lésbicas, ou só para gays, ou só para não existe isso, é verdade. Não existe roupa plus size. Exatamente. Não existe uma roupa para gay, né? A roupa é roupa. Existe roupa. Exato. Existe desejo. Exato. Né? E Exato. aí eu acho que é essa abertura que eu acho que é fundamental nesse momento, né, de posicionamento. Sim. Somos todos humanos juntos e temos desejos e vontades, e as roupas, a moda, ela serve a isso. Exatamente. Eu sempre digo que o grande problema das roupas não estarem bem distribuídas nos nichos é a questão de numeração. Porque se ela começasse no número 12 e terminasse no número 60, ia vestir qualquer pessoa. Né? Então, homem, mulher, gordo, magro. Não, e acho que isso é a prova de quando a gente se interessa por uma roupa masculina, acha incrível e quer vestir aquela roupa também, e vice-versa. Eu acho que sempre quando a gente tenta colocar em caixas e
tentar entender o mundo por caixas e categorizações, a gente está restringindo, na verdade, né, não, sem dúvida. Mas quando eu comecei esse projeto olhando para essas mulheres, eu pensei exatamente nisso. Falei, poxa vida, você está fazendo uma coisa que você está separando mais, mas não. É dando só o olhar para essas pessoas, para que elas também tenham esse espaço, mas são roupas que qualquer pessoa pode usar. Não tem, né, não existe roupas para gay, roupas para hétero, roupa para velhos, roupa para novos. Eu acho que isso que é importante, que isso é uma libertação, né? Sim. Até você pegando o gancho do velho e do novo, das pessoas mais idosas e tudo mais, tinha um código, né? Que mulheres mais velhas ou homens mais velhos não pode usar isso, não pode usar tal cor, não pode usar tal comprimento. E eu acho isso uma bobagem. Nossa Principalmente Senhora. hoje em dia, onde, na verdade, a gente tem que trabalhar com o conceito de não idade. Exato. Porque hoje as pessoas não estão mais fechadas numa única idade e a coisa mudou muito. Nem temos o tipo de vida mais, né? Que nos aprisiona nesses códigos todos. Então, bom, é sempre maravilhoso falar com você. Queria agradecer mais uma vez, João. Agora que eu estava descontraído. A gente vai falar muito ainda, porque a gente sempre está juntos em bate-papos pelo Brasil, não é? Em conversas que são sempre ricas e onde a gente conhece um pouco mais também dessa diversidade de pessoas, né? E a gente vê o quanto elas se interessam, né, pelo trabalho. E você é sempre um magnífico expoente da moda, que as pessoas ficam super interessadas, não só em conhecer você e o teu projeto, mas também o quanto você é afetivo, né? Você é sempre uma pessoa muito afetiva e muito aberta para esse contato. Então, super obrigada mais uma vez por me receber a nossa equipe do podcast do São Paulo Fashion Week. E a gente vai ter que ter vários outros podcasts com o João sempre. Eu quero aproveitar para super agradecer esse espaço, né? Tanto aqui como sempre foi, do Paulo, do evento, que para mim foi muito importante esse espaço. Para nós todos, né? Essa que é a riqueza, é essa troca mesmo. Obrigada, João. Obrigado você. E para saber tudo sobre o próximo desfile do João Pimenta, acompanhe nas redes sociais do São Paulo Fashion Week, no @SPFW. E o São Paulo Fashion Week acontece entre 13 e 18 de outubro próximos, e a gente vai ver muito mais dessa pessoa talentosa e criativa que é o João Pimenta. Bom, é isso, gente. Mais uma vez, uma conversa ótima. Beijos e até a próxima.